Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Como sempre, aqui um conteúdo muito importante e relevante, pessoal. O que está acontecendo dentro do INSS, todo mundo tem que ficar antenado. Você que recebe benefício de incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC, presta bastante atenção nos nossos conteúdos, tá? Tem muita informação relevante. Nos últimos anos aí, o INSS tem sido cada vez mais exigido, né? Dos segurados, cada vez mais aí critérios, normas, procedimentos que inclusive estão passando por reformulação agora para 2025. Só que tem aquele negócio, né? A justiça também quer saber da cessação. Quando o INSS está cessando um benefício, ele não tem toda essa autonomia que pensa que tem, não, porque o que acontece? A justiça faz uma avaliação, que é o direito do segurado procurar reverter essa condição que muitas vezes é injusta, né? Quase sempre é injusta, e a justiça é a porta de entrada para reverter. Então não é bem assim. O INSS pode conseguir, no momento ali, né, com o segurado fragilizado, cessar o benefício, mas depois vem o resultado, por exemplo, de uma sentença, ele é obrigado a reativar o benefício, pagar retroativo. Essas exigências refletem na atuação da justiça, tá buscando proteger os direitos do segurado e garantir que a cessação de um benefício, ela seja, quando tem que acontecer, de forma transparente, embasada na lei, com critérios. Não é simplesmente chegar no segurado, não fazer uma avaliação, não ouvir o que essa pessoa que está incapacitada, que está doente, está precisando mostrar ali, né, na frente de um médico, que independente de ser perito do INSS ou não, é um médico. E ali a perícia deveria ser uma consulta. Isso se chama ética profissional, tá? Se você for colocar, 90% dos peritos não tem. E aí o que acontece? Sem um embasamento, sem um exame, sem ouvir o que o segurado falou, sem avaliar a documentação, simplesmente toma uma atitude que não, volta a trabalhar. E isso acontece em casos tão absurdos de pessoas que com doenças degenerativas, pessoas com doenças crônicas graves. Então, quando o INSS decide suspender ou cancelar um benefício, especialmente de incapacidade ou em casos de vulnerabilidade, a justiça exige que sejam apresentadas justificativas claras e detalhadas, incluindo fundamentos legais. E o que motivou que os médicos peritos do INSS cessassem o benefício. Essa obrigatoriedade busca assegurar que o processo realizado ele seja justo. E outra, tem que ter clareza no motivo da suspensão. Não é simplesmente, eu acho que não está mais incapacitado, tem condições de retornar ao trabalho e cessa o benefício. Primeiro que existe o direito à ampla defesa, tá? Muitos segurados dependem exclusivamente do benefício para sobreviver. Com a exigência de justificativas, a justiça protege esses direitos e uma análise cuidadosa evita aí cancelamentos arbitrários, injustos, que possam prejudicar financeiramente o beneficiário e a sua família, que não é só uma pessoa, tem outros por trás dessa pessoa, tem crianças, tem mulher, tem marido, tem uma família por trás. Isso é especialmente importante, como nós falamos no caso de doenças crônicas, incapacidade total e permanente, que nós colocamos uns vídeos atrás, para beneficiários do BPC com deficiência. Muitas vezes os pais se dedicam ali 24 horas e não tem outra fonte de renda, são famílias de baixa renda. Aí passa por uma perícia, e da maneira que eu falei, e o benefício é suspenso. Para que o INSS cesse o benefício, ele que apresenta incapacidade, a justiça está exigindo evidências, porque senão não resolve nada. Quando chega na justiça, a justiça reverte mesmo, reativa o benefício, nada mais justo. E na justiça, por exemplo, uma perícia independente, que é a perícia judicial, ela vai analisar. O perito judicial, ele costuma ouvir o que o segurado tem a falar, ele examina, ele vê a documentação. Por quê? Porque o perito judicial, ele é independente, pessoal. O perito do INSS, ele é funcionário do INSS. Então, já viu, né? Ele vai puxar para o lado de quem? O segurado que aparece uma vez por ano lá na sala dele, ou para a instituição que ele trabalha, que ele tem que estar lá todos os dias? Como é que vocês acham que ele vai? E outra, existem muitas doenças complexas, que nós também já citamos em outros vídeos,
e raras. Por exemplo, a Covid. Até hoje não se sabe tudo sobre esse vírus da pandemia. E com o desconhecimento e o diagnóstico de um médico de verdade, ele vai notar que existe a incapacidade e vai dar continuidade no benefício. No perito, no caso do INSS, é diferente. Como ele não conhece totalmente a doença, ele nega. Ele nega, porque ele não conhece, independente do que o segurado esteja mostrando. Então a justiça, ela tem sim se manifestado, quer saber da documentação adicional, dos exames que foram apresentados, anexados no processo, o juiz avalia, o perito judicial avalia. Esse período de defesa é fundamental porque permite que o segurado também reúna todas as documentações que foram apresentadas, no caso para o perito do INSS, e mostre para o juiz. Essa supervisão dos processos evita, como nós falamos, que nem no pente fino agora, está mais de 50% de quem se apresenta para passar no pente fino tendo seus benefícios cessados. Então é uma coisa assim abrupta. Está acontecendo isso de forma irregular. Ah, mas é para combater fraude e irregularidades. Está aí a meta de 10 bilhões de reais. Será que existe tanta fraude e tanta irregularidade assim? Porque se for tudo isso de fraude e de irregularidade, manda todo mundo do INSS embora, que concedeu o benefício, porque são uns incompetentes. Eles estão ali para quê, se eles não conseguem detectar fraude e irregularidade? Se tem toda essa quantidade de dinheiro sendo pago por benefício fraudado, quem tem que ser mandado embora é todo mundo do INSS. Porque quem concedeu o benefício? Quem tem a responsabilidade de fazer uma avaliação dos sintomas do segurado, da documentação, analisar, são os funcionários do INSS. Então, se conceder uma quantidade dessa de benefício, mandar todo mundo embora. E as perícias judiciais deveriam ser exemplo para o INSS. O INSS não deveria ter perito funcionário público. O INSS deveria seguir o exemplo da justiça, convocar peritos. E ali paga, como se fosse um advogado. Eu não sei qual é o nome que eles utilizam. O advogado, ele presta o serviço e recebe honorários. O perito judicial, a justiça convoca e ele recebe. Eu não sei como é que chama o pagamento para o perito. E o INSS deveria ser a mesma coisa. Não deveria existir vínculo. Mas aí o que ia acontecer? A maioria dos benefícios não iam ser cessados. Então, para o INSS, isso não é interessante. O cancelamento injustificado e inadequado, a justiça vai assegurar a continuidade do pagamento até que a situação seja resolvida. Você teve o pagamento cessado, procure a justiça rapidamente, principalmente você que está em situação de vulnerabilidade, tá? Em casos de doenças irreversíveis, progressivas, a justiça tem exigido que o INSS justifique rigorosamente a decisão da cessação e a possibilidade de recuperação é nula e imprescindível, improvável em muitos casos. Para esse segurado, a justiça busca manter esses pagamentos até se chegar a uma conclusão final. A justiça tem advertido também o INSS que se houver comprovação de irregularidade ou cessação indevida de benefício, o órgão pode sofrer aí sanções ou ser obrigado a restituir valores retroativos. Isso funciona como uma medida preventiva, incentivando o INSS a realizar processos de cessação com o máximo de rigor. As exigências da justiça são fundamentais para proteger, o segurado dessas decisões arbitrárias do INSS, que não tem transparência e nem responsabilidade, tá? Proporcionando ao segurado a possibilidade de defesa. Agora, veja bem, a justiça tem incentivado também, de outro lado, que o INSS analise individualmente e aplique critérios diferentes para cada caso, porque a incapacidade pode ser a mesma, mas os sintomas não são, nós somos diferentes um do outro. Agora, por exemplo, coloca o critério e se torna um padrão para todos, isso não funciona, tá? Então a justiça também está de olho nisso, nessa fiscalização. E é importante vocês saberem disso, pessoal? Porque o desespero bate em muita gente e é compreensível, é a única fonte de renda. Agora, veja bem, em muitos casos a justiça determina que o INSS utilize aí avaliações multidisciplinares, especialmente em casos de incapacidade complexa, onde uma única análise médica pode não ser o suficiente para compreender todas as limitações do segurado. Então, nesse caso, ele vai usar apoio de psicólogos, assistentes sociais
outros especialistas, e vai permitir uma avaliação mais abrangente, considerando o impacto da incapacidade em diversas áreas da vida desse segurado, né? Como nós falamos já, não é somente o dinheiro do INSS, tem muita coisa por trás. Qual é o impacto de você ter uma fonte de renda e ela tirada de você repentinamente e você não tem condições nem de arrumar um trabalho para conseguir ganhar alguma coisa? Você vai ter que depender dos outros, e não é à toa que está cheio de famílias aí que foram despejadas, que tem o nome sujo por causa de falta de pagamento de contas, que estão morando na casa de parentes, na casa de vizinhos. A família muitas vezes está dividida, uma parte numa casa, outra parte em outra. Isso tudo tem que parar, tá? Mas 2025, as notícias que nós temos, que são atualizadas, e é minha responsabilidade trazer, estão andando por um caminho diferente desse, tá? Então vale muito a pena você procurar aqui no canal e assistir nossos conteúdos, tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez? É um alento saber, né, que a justiça está atuando, que a justiça está de olho, que a justiça está considerando aí a vulnerabilidade, a incapacidade de tanta gente que está sendo injustiçada. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo conteúdos relevantes e atualizados como esse, tá? Não deixe de ativar o sininho para todas as notificações, porque o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. E se não tiver nessa condição, provavelmente você não receba novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.